primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Não olhe para a aparência, porque eu, o Senhor, o rejeitei. Vê o que está por fora. Deus, porém, vê o coração, o interior, por dentro. Meu irmão, essa noite, eu quero deixar uma palavra no seu coração. Que essa palavra seja ministrada pelo Espírito Santo para falar com você. E que essa palavra possa tocar o seu coração. E a minha pergunta é: quantos aqui almejam o sucesso? Faz assim com a sua mão. Eu almejo. Meu irmão, almejar o sucesso vai depender de algumas coisas. Primeira coisa, e é o tema dessa palavra essa noite: foco. Ajuste o seu para alcançar o sucesso. Você vai ter que ter foco. Agora, você não pode depender de seus olhos quando a sua imaginação, quando você por dentro está desajustado. Você não pode perder o foco, ou você não pode depender dos seus olhos para ajustar o foco, se dentro, se o seu ser não estiver ajustado. Quando eu olho para essa palavra me remete a entender algo, a entender que muitas das vezes nós somos enganados por aquilo que estamos vendo. Somos enganados por aquilo que estamos enxergando. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que Samuel vai à casa de Jessé para ungir alguém que o Senhor disse que seria o novo rei de Israel. E quando ele chega na casa de Jessé, a Bíblia diz, no texto, capítulo 16, você pode ler ele todo em sua casa. Quando ele chega, ele chama Jessé, ele fala o que ele foi fazer, e Jessé então manda passar os seus filhos. Quando passa o primeiro, Samuel olhou e disse: por certo é esse, vou ungir. Quando ele pega o chifre com azeite para ungir aquele jovem, Deus bradou essa palavra, e Deus disse: não atente para a aparência, porque você está vendo o exterior, você está vendo o porte físico, você está vendo o que ele pode proporcionar como rei, você está fazendo uma análise que é sua. Porém, eu, o Senhor, não vejo como você o vê. Eu o rejeitei para ser o rei. E aí veio a passar os outros 7 filhos de Jessé. Quando passam os 7 filhos, ninguém Deus tinha dito, é esse. Mas a palavra diz que quando Jessé pergunta, acabou todo mundo? O Jessé disse: não, ainda tem mais um. Tem um mais novo, ele está lá no campo, ele está cuidando das ovelhas. Manda chamar, porque enquanto ele não vier, nós não vamos assentar à mesa. O texto me remete a algo, me remete a fazer uma análise da minha vida, daquilo que eu estou enxergando, daquilo que eu estou olhando. Há um ditado aí fora, lá fora, há um ditado dizendo o seguinte: onde houve fumaça é porque teve fogo. Esse ditado é correto? Entre aspas, sim. Mas no natural, porque tem fumaça, porque teve fogo. Mas na vida espiritual, na nossa vida, na nossa caminhada como crentes, como igreja, meu irmão, esse ditado não pode ser realidade para a nossa história. Porque muitas situações ocorrem e as pessoas falam: tem fogo, tem fumaça, teve fogo, mas na realidade não é assim que funciona. Precisamos analisar e enxergar as coisas de acordo com o que precisamos ver. Agora, a palavra me ensina algo, precisamos ajustar esse foco.
quanta gente boa que você conhece, que hoje não está sentado nem no banco da nossa igreja e nem em igreja alguma, por causa desse ditado horroroso que aonde tem fumaça teve fogo. Quantas você conhece? Então eu não posso olhar para esse lado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que além de ajustar o foco, nós temos que fazer algo que o apóstolo Tiago me ensinou. No capítulo 3 de Tiago, ele nos dá uma repreensão de um membrozinho que nós temos, eu e você temos, que nós precisamos tomar cuidado com ele, porque senão, meu irmão, aonde não teve fogo, a gente alastra uma fogueira, com o que nós chamamos de língua. Com o que nós chamamos de língua. Ela pode abençoar, como ela pode amaldiçoar. Ela pode adorar a Deus, como não pode adorar. Ela pode engrandecer, como pode diminuir. Agora, no nosso dia a dia, como igreja, como servos de Deus, Deus não nos chamou, meu irmão, para fazer o papel do diabo. E eu tenho observado e tenho visto muitos crentes fazendo o papel que era do diabo. E não é esse o propósito da igreja. O propósito de ser crente, o propósito de estar assentado no banco da igreja, o propósito de estar participando da ceia, o propósito de estarmos juntos, é o propósito de nós fazermos algo, é o propósito de abraçarmos uns aos outros. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é o propósito. Precisamos ajustar o foco. Houve um dia que Jesus quis ajustar o foco de todo mundo que estava no meio. A Bíblia diz que ele passa a noite orando no monte. Ele passa o dia dentro do templo, no santuário. Aí vem a noite, ele vai para o monte. Mas naquele dia que ele passa dentro do santuário, havia uma mulher que também passou ali dentro do santuário. Essa mulher, ela vai para a orgia. Jesus vai orar. Ela vai para o lugar oposto de Jesus. Mas essa mulher foi pega no ato e ela vem, eles trazem ela até Jesus. Quando chega dentro do templo, Jesus já tinha descido do monte, a multidão estava dentro do templo outra vez, e eles estavam ali, e Jesus estava escrevendo, e ele escrevia algo, não sei o que, mas ele escrevia. Aí chega a multidão que vinha do lado de fora, juntando com a multidão que estava do lado de dentro. Quando eles entram, eles dizem assim: e aí, Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério, e agora? A lei de Moisés manda apedrejar, e o Senhor o que diz? Jesus continua escrevendo. Jesus, por certo, nessa escrita, tá? É uma conjectura minha, Jesus, por certo, nessa escrita, olha, e deve ter escrito, e se fosse eu, escrevia: vocês precisam ajustar o foco. Olhe para o foco de vocês. Olhe para a vida de vocês. E aí, não ajusta. Eles perguntam de novo: e aí, Jesus? Todo mundo com pedra na mão. Sabe o que acontece? Quem estava dentro do templo, que tinha passado até a noite com Jesus no monte orando, que tinha voltado, os discípulos, os 12 discípulos, onde Jesus estava, eles estavam, por certo, todos eles pegaram uma pedrinha também. Vamos pegar uma pedra porque agora é a hora. Foi pega no ato, então a gente vai jogar a pedra, vamos apedrejar, vamos acabar com essa mulher. Quando eles pegam a pedra, vem Jesus e diz assim: só que tem um detalhe, vamos dar uma ajustada no nosso foco? Vamos ajustar a nossa visão? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Passaram alguns minutos, Jesus olha para aquela mulher, olha para o local, e Jesus diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz: Senhor, foi todo mundo embora. Jesus disse: então vai você também. Agora tem um detalhe: vai e não peques mais. Jesus dá uma palavra para essa mulher, ela vai embora. Agora, meu irmão, o que me chama a atenção é que depois voltam os discípulos que estavam seguindo Jesus. E eu fico perguntando, a Bíblia não relata, a Bíblia não teve pormenores de escrever, e eu fico pensando, em um dia eu quero chegar no céu e eu quero pedir: Deus, dá para o Senhor me mostrar o retorno dos discípulos quando eles chegam perto de Jesus, quando Jesus disse que era para lançar a pedra, que nem eles ficaram, porque o texto diz que não tinha ninguém dentro do santuário, dentro do tabernáculo, ninguém, não tinha ninguém, e eles estavam lá. Havia uma multidão,
eu vou querer ver, para mim ver a desculpa dos discípulos. Jesus estava querendo dizer, olha, deixa eu ajustar o foco de vocês. Vocês estão enxergando apenas a aparência. Vocês estão enxergando apenas aquilo que vocês querem enxergarem. Agora, eu não enxergo a aparência, eu enxergo o coração, eu enxergo por dentro. Eu vejo lá dentro. E ver lá dentro é muito mais do que enxergar, meu irmão. Ver lá dentro é muito mais do que apenas olhar. É você se compadecer, é você colocar-se no lugar do outro. O que é intercessão? O que é interceder? Interceder é você sofrer a dor do outro. Tem muita gente que está achando que intercessão é apenas orar. Intercessão não é orar. Intercessão é viver o problema do outro. Intercessão é estar junto no problema do outro. E por isso que é um ministério que existe poucas pessoas que exercem. Poucas. Porque ninguém quer interceder, meu irmão. Ninguém quer viver, pastor, já tenho os meus problemas, já tenho as minhas dificuldades, já tenho o que eu vivo. E aí as pessoas não querem ser um intercessor, exatamente por causa disso. Agora, quando nós ajustamos o foco, e ajustar o foco determina ajustar energias. Determina ajustar a nossa energia. Onde você colocar os seus olhos, por mais tempo, tornará mais forte tornará mais forte em sua vida. Onde você olhar com mais tempo, vai se tornar mais forte isso na tua vida. Por isso, meu irmão, o nosso foco tem que estar ajustado. Quando o foco está desajustado, o nosso foco não vai no futuro. Porque não conseguimos enxergar, é o foco, ele não está lá na frente, eu não enxergo lá na frente. Eu só consigo enxergar aqui. E geralmente, muitas pessoas não estão enxergando nem aqui. Como ela não enxerga aqui, ela vive do passado por dentro. E viver do passado é sofrimento. Viver do passado é trazer para você mesmo dores. Por quê, meu irmão? Porque o passado, ele nos corrói. Mas existe uma coisa, o presente nos molda e o nosso futuro está intacto diante de Deus. Isso é realidade. Agora, Filipenses capítulo 3, o versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo, ele dá uma palavra e ele diz assim, irmãos, quanto a mim. Veja, meu irmão, Paulo está dizendo essa palavra. Quanto a mim, não acho que tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, presente. Uma coisa faço. Olha para o teu irmão aí e diga para ele assim, precisa ser feito. Mas desse jeito não vai fazer, meu irmão. Olha para ele e fala assim, precisa ser feito. Uma coisa faço, fazer. O que que eu faço? O que que o apóstolo Paulo estava dizendo que ele fazia? A primeira coisa é que eu preciso esquecer o passado. Olhe para o seu vizinho e diga, esqueça o passado, meu irmão. Meu irmão, Deus não trabalha com o passado. Se Deus trabalhasse com o passado, você tinha o direito de estar sentado aí? Seja sincero, tinha ou não tinha? Não. Se Deus trabalhasse com o passado, meu irmão, eu não tinha o direito de estar aqui. Deus não trabalha com o passado. Deus trabalha com o quê, pastor? Deus trabalha com o presente. Agora, o passado, para que Deus trabalhe no presente, precisa ser resolvido. E quando o apóstolo Paulo diz, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para diante de mim. Avanço, avançar, caminhar. Eu não posso parar. Eu não posso desistir, eu preciso ajustar o foco. Quando eu ajusto o foco, não tem passado, não tem nada que me para. Agora ele diz, prossigo para o alvo. O alvo, meu irmão, é o prêmio. Qual que é o prêmio? O prêmio é satisfação. Ninguém entra numa competição para perder. Não entra. Ninguém entra dizendo assim, eu vou entrar aqui, mas eu vou perder. Eu quero perder. Pastor, eu não quero ganhar. Pastor, olha, eu vou fazer um investimento esse ano nas minhas finanças, mas é para mim perder. Tem alguém aqui que fez esse propósito aí, esse ano?
Não é esse o propósito. Quando nós olhamos, prossigo para o alvo, para o prêmio. Qual é o prêmio? Agora, Paulo vai relatar qual é o prêmio. O prêmio é a vocação, a soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é o prêmio. Poderia me basear em tantas áreas, poderia me basear em tantas coisas, mas falar de ajustar o foco é trazer uma profissão para dentro dessa realidade. É o fotógrafo. Hoje, meu irmão, os celulares estão fácil demais. O próprio celular ajusta o foco. Não existe uma foto desfocada mais. Você já percebeu isso? Hoje ficou lindo, maravilhoso, fazer uma foto e dar aquela saturação nela, desfocar a foto. Por quê? Porque hoje já não existe foto mais desfocada. É automático. Mas o fotógrafo de antigamente, ele precisava usar o instrumento chamado de lente. E ele ajustava a lente para quê? Para ajustar o foco do objeto ou da pessoa que ele queria focalizar. Porque senão não daria nitidez, não ficaria bom. Na ótica, foco é um sistema que torna a imagem nítida no ponto de convergência dos raios da luz. Na ótica. Na geometria, olha aí, aula de geometria. Que bênção, hein? Aula de geometria. Pode ser um ponto situado no eixo da parábola, distante da vértice do quarto do parâmetro. Entendeu alguma coisa? Nem eu. O que é isso, pastor? É o foco. Qual que é o foco? Qual que é o foco dessa palavra hoje? O foco é ajustar o foco. Então, qual foi o foco da palavra de domingo? Família. Então, dentro desse contexto, é aquilo que está sendo colocado como um ponto da parábola, um ponto da narrativa. Agora, na narrativa, se compreende perspectivas através do qual se conta a história. O foco está voltado para algo. Quando você assiste um filme, o filme tem um foco, o filme tem um objetivo, de atrair você para algo. Né? Ele tem uma narrativa, ele tem uma linha que foi colocada. Quando nós olhamos para a Bíblia tem um foco. O foco da Bíblia é Cristo sendo o centro da nossa história. E aí, por aí afora vai. O foco pode ser definido como centro, como coração de algo. Foco desajustado lhe fará ver sonhos e futuro com perspectivas indefinidas. Foco desajustado fará com que o nosso sonho, que as nossas perspectivas sejam indefinidas. É por isso que quando nós olhamos para um adolescente, hoje não é tanto, mas quando nós éramos adolescentes, perguntava para a gente assim, dizendo, o que você vai ser quando você crescer? Tinha uns que pensavam, tinha outros que pensavam. Hoje você pergunta para um menino o que ele vai ser quando crescer, ele já está na ponta da língua para falar o que é. Por quê? Porque ele já está ajustado, encaminhado para aquilo. Quando nós éramos lá no nosso tempo, não sei, qualquer coisa dá. Mas, na verdade, é o foco, essa perspectiva é indefinida. Por quê? Porque não está no centro, porque não está na vontade. Quando não está na vontade, quando não está no coração, aquilo ali não é o coração, não é o centro, acaba sendo algo que traz peso. Qual é o nosso foco para os próximos cultos de quarta-feira? O foco é culto profético, quarta profética. É uma palavra profética, é algo que Deus vai fazer, é algo que Deus vai determinar. Então, é o foco, é o objetivo. Para atingir isso, meu irmão, você precisa definir positivamente e estar disposto a fazer algo. Pagar o preço. Pagar o preço é algo que nós também não queremos. Pagar o preço é algo que nós não fazemos. Mas o apóstolo Paulo diz, para chegar no objetivo, sou eu que prossigo. Olha para o teu vizinho aí de novo, diga para ele assim, é você que deve prosseguir. Não é o irmão que vai prosseguir por você. Não é o irmão que vai fazer por você, é você, meu irmão, que deve prosseguir. Então tem um foco, então tem um objetivo, então tem aquilo que é de valor na sua história. Agora, em tempos de crise,
Não mude o seu foco. Em tempo de crise, meu irmão, não mude o seu foco. Vou repetir. Em tempo de crise, não mude o seu foco. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Nossa nação está numa crise que vem voltando para a família. Nossa nação está numa crise financeira. Nossa nação está numa crise moral. Nossa nação está numa crise geral. Mas não mude o seu foco. Você precisa estar focado. Quando eu olho para essa questão de não mudar o foco, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, o Senhor disse para Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando? Sabe por quê? Porque Deus já tinha dado uma palavra para Samuel, Deus já tinha estabelecido para Samuel, olha, Saul não vai ser mais o rei, Saul não será mais o rei, eu quero tirá-lo, eu quero ungir, eu quero fazer um novo rei. E Samuel, meu irmão, Samuel estava tendo dó de Saul. Não mude o foco, meu irmão, em tempo de crise. O que vão dizer? O que vão falar? O que vai ser, pastor? Continue no seu propósito. Continue no seu foco. Deus olhou para Samuel e disse, até quando? Crise aqui é estabelecida por uma rejeição ao rei Saul. A crise veio, mas não poderia mudar o foco. Deus ordena, vai a Belém, na casa de Jessé, e unge um para ser rei. Quando ele chega, o texto que nós lemos, não são, meu irmão, preste atenção, não são as grandes marcas que fazem a diferença. Pastor, então nós estamos errados aqui, porque nós estamos num culto esse mês inteiro, todas as quartas-feiras, falando de marcas que fazem diferença, e não são as grandes marcas que fazem a diferença. No final de tudo, então foi em vão. Não, preste atenção agora. Não são as grandes marcas que fazem diferença, mas o que faz diferença são as marcas mais profundas. O que faz diferença é as marcas mais profundas. Seja elas boas, seja elas más, elas ficam impregnadas em nós. Agora, essas marcas precisam fazer algo em nós, elas precisam nos fazer crescer. Elas precisam nos lançar para cima. Ela não pode nos colocar lá embaixo. E eu vejo muitos por aí afora, que por causa de um arranhão, meu irmão, parece que o mundo acabou. Parece que está tudo acabado. Gente, nós precisamos entender algo, entender muito bem, que as lutas, as adversidades, os problemas, não podem mudar o nosso foco. Qual é o nosso foco? O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos e ele diz, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem mesmo nem poupou o seu próprio filho, aí ele vem, o que nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem dar uma lista. Será a morte, será a fome, será a perseguição, será a nudez, será a espada, será os anjos, será os demônios, será a altura, será a profundidade. O que vai nos separar do amor de Cristo, afinal de contas? Meu irmão, o que vai separar-nos do amor de Cristo vai depender do nosso foco. Vai depender de onde nós estamos olhando. Vai depender das nossas atitudes. Vai depender de nós continuarmos firmes. E aí o apóstolo Paulo diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Agora, sabe o que é nada, meu irmão? Pergunte para o seu irmão aí, sabe o que é nada? O que é nada? Como um bom mineiro, nada é nada, uai. Nada é nada, meu irmão. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Nada nos separar do amor de Cristo. Pastor, essa luta, nada nos separar do amor de Cristo. Pastor, foi o que aconteceu. O que aconteceu
Nada nos separará do amor de Cristo. Meu irmão, nada pode apagar a chama que está dentro do nosso coração. E uma das marcas, e as marcas mais profundas que fazem diferença, e a marca mais profunda que você recebeu, foi o dia em que você levantou a sua mão, entregou a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, muda a minha história. Esse é o dia, meu irmão. Agora, o que muda a nossa vida, o que muda a nossa atitude, é para onde a gente está olhando. Lembra de Pedro? Pedro está lavando as redes, de repente chega Jesus, olha para Pedro e fala assim: me empresta seu barco. Ele entra dentro do barco, Jesus diz assim: afasta o barco um pouquinho. Pedro empurra o barco um pouquinho da praia, Jesus fica em pé, continua pregando, fala o que tem que falar, fala o que tem que dizer. Depois Jesus vem e fala com Pedro assim: Pedro, posso te falar uma coisa? Pedro olhou e falou: sim, pode falar. Lance a rede ao mar alto. Pedro olhou para ele e disse assim: Senhor, nós já fizemos isso a noite inteira. Se você observar o texto, Lucas capítulo 5, o texto vai dizer assim: olha, Senhor, pescamos, fizemos isso, pescamos a noite inteira e nada apanhamos, vírgula. Vírgula. Uma vírgula significa espaço de tempo. Eu não sei o tempo que durou aquele restante ali, meu irmão, aquele diálogo. Mas talvez a Bíblia colocou uma vírgula e ela não relatou o que precisava. Mas talvez Pedro continuou questionando: Senhor, olha, foi tanta coisa, deixa eu te dizer algo. Nós estávamos lá no alto mar, agora o Senhor está mandando ir de novo. Ah, Senhor, mas olha, deixa eu falar. E talvez Pedro relatou muita coisa. Mas, meu irmão, aquela vírgula é um espaço de tempo. Nesse espaço de tempo, eu entendo que Pedro pode ter questionado, mas eu entendo também que Pedro pode ter parado e pensado: olha, quem está dizendo para mim lançar essa rede é quem conversa com os peixes. Quem está dizendo para mim lançar essa rede é quem tem o poder nas mãos, na palavra. Quem está mandando eu lançar as redes é alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. É esse que está mandando. Então Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, nós já fizemos isso, viu? Vou deixar bem claro para o senhor não achar que a gente é preguiçoso. Estou falando, nós lançamos, mas não apanhamos nada. Mas segundo a tua palavra. O foco de Pedro agora muda, meu irmão. O foco era peixe, então foram lá, trabalhou a noite toda, não apanhou nada. Mas agora ele muda. E qual que é a mudança que acontece na vida de Pedro naquela hora? Ele muda o foco. Não era mais agora o peixe. Ele não diz: eu vou lá, vou pescar, vou trazer esse monte de peixe, ganhar muito dinheiro, que bênção, maravilha, muito obrigado, e eu estou indo. Não. Ele disse assim: Senhor, segundo a tua palavra. Meu irmão, se você não mudar o foco é: qual é a palavra de Deus para a sua vida? Qual foi a palavra que Deus disse para você? O que Deus tem falado para pastor? Eu não lembro que Deus não falou nada para mim. Então você não tem lido a Bíblia, meu irmão. Porque essa palavra é Deus falando com você. E sabe o que essa palavra diz? Essa palavra diz que você e a sua casa será próspero. Essa palavra aqui, ela está dizendo que você e a sua casa viverá, meu irmão, farturas. Essa palavra está dizendo que você é mais do que vencedor. Essa palavra está dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa palavra está dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Essa palavra, meu irmão, está dizendo que praga nenhuma chegará à minha tenda. Essa palavra está dizendo que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Agora, por que a gente acha que fomos atingidos? Porque mudamos o foco. A gente passa a olhar para as adversidades, a gente passa a olhar para as lutas, a gente passa a olhar para os problemas, e Deus está olhando e dizendo assim: não olhe para as adversidades, olhe para aquele que é o consumador e o autor da sua fé. Onde nós temos baseado a nossa fé? Onde nós temos baseado a fé? Na onde? Senhor, segundo a tua palavra.
Meu irmão, a minha palavra talvez não tenha nenhum valor para você, não tem problema, mas a palavra de Deus para você essa noite é: lance a rede. Terceiro lugar, evite distrações, porque tem coisa que nos tira do foco, tem coisa que nos distrai. Lembra de Jesus? Jesus cura um cego. A cura desse cego foi um negócio meio estranho. Jesus chega o cego: Senhor, eu quero ver. Jesus abaixa, cospe no chão, faz um lodo, pega o lodo, passa nos olhos do cego. Meu irmão, eu fico olhando e falo assim: se fosse você ia deixar Jesus fazer isso? Jesus, que nojeira! Jesus faz o lodo, passa no olho do cego e diz para ele assim: agora vai no tanque e lava. Sabe, nessa época era o sabá. E ele está descendo, e quando ele está descendo, havia pessoas que já entregavam ofertas para aquele homem, automaticamente, porque sabia que ele era cego. Imagina agora, meu irmão, aquele homem descendo, e a palavra de Jesus, ela vai, lava e ficarás curado. Se aquele homem para no meio do caminho para receber uma esmola, ele não tinha cura. Se aquele homem para no meio do caminho para conversar com alguém e receber alguma coisa, ele não recebia o que ele queria. Meu irmão, o que está acontecendo com a gente, é exatamente isso. O nosso foco é algo, mas no meio do caminho há uma distração e a gente para. No meio do caminho nós paramos, no meio do caminho a gente senta, no meio do caminho a gente para e conversa e tal. E aí até que a gente chegue lá, gente, a palavra de Deus para você hoje é: evite distrações. Evite, não deixe nada tirar o seu foco, não deixe nada tirar a sua vontade. Não pode parar um homem com uma atitude mental correta de atingir seus objetivos. Mas nada poderá ajudar se ele tiver uma mentalidade errada. Nada pode parar o ser humano que tem um objetivo e algo correto. Mas nada vai fazer mudar ou vai ajudar ele se a mentalidade dele estiver errada. Não tem jeito. Oferece tudo para alguém, se a mentalidade dele está errada, para você ver se ele vai querer ficar. Eu te dou, eu faço, eu aconteço. Não dá, não quero. Não tem nada que mude. Agora, minha gente, nada pode distrair a gente. Quando veio o primeiro, Samuel olhou e disse: é esse, vou ungir. Deus olhou e falou assim: opa, para aí, não distrai não. O seu foco não é esse aí não. O foco não é esse. O foco é o novo rei. Mas esse tem aparência, mas não é ele. Esse não é esse, eu não quero esse. Você está vendo o que está por fora. Eu enxergo por dentro. Eu quero ver lá dentro. E aí, meu irmão, o foco vai fazer com que a gente faça coisas sobrenaturais. Lembra de Pedro de novo? E aqui eu vou encerrar. Pedro está dentro do barco. Os discípulos todos, tempestade, veio o vento, está destruindo tudo. Pedro olha para frente, os discípulos olham para frente. Quem vem? Passa do lado e vai à frente. Diz a Bíblia que ele passou e foi à frente. Jesus andando por cima das águas. Quando Pedro vê, todo mundo gritou que era fantasma, Pedro também. Mas quando Jesus falou, sou eu, Pedro tinha um alvo, meu irmão. Pedro tinha um foco, viver coisa sobrenatural. Jesus disse assim, sou eu, não tem mais. Pedro olhou e falou, Senhor, é o Senhor mesmo? Se é, manda eu ir ter com o Senhor. Jesus disse, vem. O que aconteceu com Pedro? Ele desceu e começou a caminhar por sobre as águas. Agora, o que fez Pedro começar a afundar?
Foi a fé que foi pequena? Não. Porque ele não estava indo através da fé que ele tinha. Porque a fé de Pedro não era nem para estar dentro do barco, quanto mais descer e pisar nas águas. Jesus disse, homens de pequena fé, mas é porque Jesus estava dizendo de outra área que aqui eu quero falar. Foi quando Pedro olhou e tirou o foco que ele tinha. A palavra era, Senhor, manda eu ir ter contigo. Pedro tinha que ter descido do barco, meu irmão, cabeça erguida, andando por cima das águas, e até onde Jesus estava. Não importava qual a distância, mas ele tinha que ter ido. Porque a palavra era, manda eu ir ter contigo. E qual foi a palavra de Jesus? Vem. Só que Pedro começa a ir, e de repente, como muitos de nós, na caminhada que a gente vai olhar e tirar a nossa visão do foco, da onde a gente precisa estar, da realidade onde a gente precisa chegar. Pedro, diz o texto, Mateus capítulo 14, que ele observando, fala comigo, observando. Olha para o teu irmão e fala assim, não fica observando muito não, irmão. Quem observa muito, acaba tendo problema. É verdade ou não é? Eu me lembro que o pastor contou uma história dizendo que ele aconselhou uma moça. E a moça chegou para ele e disse, pastor, no dia do meu casamento, na minha lua de mel, quando eu estava sentado, assim, né, esperando o marido para a gente poder consumar o casamento, ele olhou para mim e falou assim, bem, antes de qualquer coisa, eu quero pontuar os seus defeitos. Meu irmão, isso é hora de pontuar defeito? O cara está fora de foco, gente. É verdade ou não é? Vou pontuar os seus defeitos. Ela parou, cruzou os braços, olhou para ele. Pois não. Ele começou, você tem esse defeito, você tem esse defeito, você tem esse defeito. Quando ela começa a falar, ela vira para ele e fala assim, aqui, pode parar. Ele parou, olhou para ele, por quê? Ela falou, dos meus defeitos eu sei. Dos meus defeitos eu sei. Agora tem uma coisa, deixa eu te dizer algo. Eu conheço muito bem os meus defeitos. Agora, se eu fosse perfeita, eu não tinha casado com você. Foco, meu irmão. O cara mudou o foco, ouviu o que não queria. Quando Pedro está indo, ele muda o foco. Qual que é o foco que ele mudou? Ele deixou de olhar para Jesus para observar. Sabia que na igreja a gente começa muito bem? A gente começa muito bem. Meu irmão, quando eu falo igreja, eu falo a nossa, eu falo a Deus é amor, eu falo a assembleia, eu falo a quadrangular, eu falo no contexto geral. Quando eu falo igreja é geral. Sabe que muita gente começa bem, porque ele olha para o foco. Não, o meu foco é ali, agora eu vou. E aí ele começa, aceitou a Jesus, recebeu o Espírito Santo, aí vai buscar o Espírito Santo bondoso, vem e enche ele, e ele é batizado com esse Espírito através de Jesus. Ele recebe uma porção dobrada, ele agora está fogo puro, glória a Deus, aleluia. Mas de repente ele começa a olhar o vento, ele muda o foco. E uma das coisas que nós mais observamos é quem senta do nosso lado. Minha gente, se todo mundo fosse perfeito, não precisava de igreja. Se todo mundo fosse perfeito, não precisava de igreja. Igreja não é lugar para gente perfeita não, meu irmão. E nós estamos querendo que as pessoas sejam perfeitas dentro da igreja. Ei, igreja é um lugar aonde vamos construir uma perfeição. E o dia que alcançarmos, pode ter certeza, Jesus vai voltar e vai levar a gente embora. Só esse dia que vamos alcançar essa perfeição. Tem muita gente enganada. E aí a gente começa a observar as coisas. E por a gente observar as coisas, nós começamos a afundar. Verdade ou não é, gente?
a gente já esfria, a gente perde a presença do Espírito Santo, a gente começa a fingir algumas coisas, a gente já começa, mas é por causa de quê? Porque nós deixamos o nosso foco, o nosso alvo. A minha palavra para você essa noite é uma palavra de reflexão, meu irmão. Onde você tem colocado o seu alvo? Onde você tem colocado a sua visão? Onde você tem olhado? Para onde? Para onde? Pedro olhou para o vento e ele começou a afundar. Quando ele começa a afundar, ele pede socorro. Jesus, me socorre. Jesus vem, pega ele pela mão. Ô homem de pequena fé. Qual que era a pequena fé? Olha para o alvo. Olha para o foco que você tem. Não pare. Em último lugar, transforme esses momentos de adversidade na sua vida, que nós denominamos de derrotas, em vitórias. Meu irmão, só pode falar eu venci quem lutou. Só pode falar eu conquistei quem ralou. Só pode falar eu tenho quem buscou o objetivo. Transforme essa derrota. Derrota em quê? Derrota familiar, ministerial, empresarial, nacional, não importa o que for, transforme essa derrota em vitórias. Pastor, como eu transformo isso? Como eu vou transformar isso em vitória? Se as minhas adversidades, se as minhas lutas, se aquilo que eu passo não trazer nenhuma experiência boa para mim, eu vou ter que viver tudo de novo. Pergunta para o seu irmão, só pergunta, está disposto a viver de novo? Isso que você passou, meu irmão, foi para ensinar você. Foi para trazer alguma lição na sua vida. E nós aprendemos. Aprendemos e aprendemos muito. Eu olho para um país minúsculo. Territorialmente falando, talvez o nosso estado é maior do que ele. Japão. Quantas vezes o Japão foi destruído, meu irmão? Bombas, guerras, terremotos, tsunamis, devasta tudo, acaba com tudo. Ele continua de pé. Em pouco tempo, ergue tudo de novo, entrega tudo rápido, e é rápido. Por quê? Foco, objetivo. A minha pergunta para você é: aonde você tem colocado o seu foco? Aonde você tem colocado os seus objetivos? Aonde você tem olhado? Para qual lado você está olhando? Para onde você tem observado? Agora, em último lugar, Salmo de número 126, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo de número 126. Olha o que o salmista está dizendo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Abra um parêntese aqui. Quantas coisas Deus tem feito por você? Quantas coisas a tua família olha e diz: Deus fez por você? Quantas coisas as pessoas olham e falam assim: Deus fez por você? Deus está fazendo por você. Deus está fazendo. Mas você sabia que tem algumas coisas que nós somos tardios em reconhecer? As nações diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Aí eles vão dizer: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos
alegres. Agora olha o versículo 5. Os que com lágrimas semeiam. Está chorando hoje, meu irmão? Os que com lágrimas semeiam. Não perca o foco. Está chorando? Lance a semente. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Agora olha o versículo 6. Quem sai andando e chorando. Não posso ficar parado, meu irmão, é o foco. Qual é o foco? O foco é semear. O foco é lançar a semente. Quem sai andando e chorando. Está chorando? Ande, semeie. Enquanto semeia, voltará. Você pode ficar em pé no seu lugar? Olha o texto. Enquanto semeia, quem sai andando e chorando, voltará. Fala comigo, voltará. Olha para o teu vizinho e fala, você vai voltar, meu irmão. Fala com ele, você vai voltar o que era. Vai voltar 10 vezes mais. Meu irmão, mas desse jeito ele não vai voltar nenhuma. Olha para ele de novo e diga, você vai voltar, meu irmão. 10 vezes mais. O que era. Porque enquanto você estava chorando, você semeou. É o foco, meu irmão, está chorando, semeie, semeie, semeie. Joga semente, joga semente. Porque até que você vai lá, para você voltar, quando você voltar, diz o texto, voltará com júbilo. Tem alguém com júbilo aqui essa noite? Sabe o que é júbilo, meu irmão? Júbilo é festa. Voltará com júbilo, com festa, celebrando, adorando a Deus, exaltando a Ele. Voltará com júbilo, mas não só com festa, mas voltará trazendo. Fala comigo, eu vou trazer os meus feixes. Aquilo que Deus tem para você, meu irmão, ninguém vai pegar. Não, acho que você não entendeu, eu vou repetir de novo. Aquilo que Deus tem para você, meu irmão, ninguém vai pegar. É seu. Só que você precisa ajustar seu foco. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos.